passando a palavra ao nosso irmão Márcio Adriano de Carvalho, que nos falará em nome da USE. Uma boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja conosco nesta noite, em que arrumamos um tempinho de nossas vidas agitadas para estarmos em comunhão de pensamentos. Agradecemos a essa casa espírita cristã que nos abre as portas, na certeza de que quando aqui adentramos, mergulhamos em bons fluidos, em fluidos benéficos, oriundos das mãos trabalhadoras, dos mentores queridos e os espíritos encarnados e desencarnados que nos ajudam a trilhar o caminho, a verdade e a vida com Jesus, sobre as bênçãos e a misericórdia de Deus. Convido a todos a retornar no tempo, mas só um pouquinho no tempo, no nosso ginásio, para me ajudar a conjugar o verbo influenciar. Em pensamento, me acompanhem, porque eu influencio, tu influencias, ele influencia. Nós influenciamos, vós influenciais e eles influenciam. Bom, conjugamos no presente do indicativo todas as formas de influenciar em todas as pessoas possíveis. Nas pessoas do singular, eu, tu, ele ou ela, influenciamos. Em conjunto ou no plural, nós, vós, eles ou elas, influenciamos. Sendo assim, adentramos no tema sugerido pela USE Ribeirão Preto para tratarmos nesta noite, mais especificamente sobre o tema a influência espiritual em nossas vidas. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e nossas ações? E a resposta dos espíritos é alto e claro. Eles dizem que sim, que os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações, e vão além, dizendo que muito mais do que nós suponhamos, eles nos influenciam a ponto de que frequentemente são eles, os espíritos, que dirigem as nossas vidas. O Pentateuco kardeciano está composto e pautado nas 5 obras básicas do Espiritismo, de 1867 a 1857 a 1868, na ordem cronológica com o lançamento dos livros. O Livro dos Espíritos, aqui já mencionado, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e completando a obra com a Gênesis. Estes livros foram codificados através das mensagens provindas dos mentores das mais alta estirpe moral e intelectual, das esferas superiores, através dos médiuns. Os médiuns são seres encarnados, como nós, que têm essa faculdade que, de acordo com Allan Kardec, é inerente a todos nós. Mas alguns, nesta fase da vida ou nesta vida, apresentam a sua mediunidade mais aflorada, mais ostensiva. E através dessas comunicações, com os mentores queridos, amando e sob a governança do próprio Cristo, edificou-se a que é hoje considerada a terceira revelação, o Consolador prometido pelo próprio Mestre Jesus. Lembrando que a primeira grande obra foi feita com Moisés, que trouxe o Decálogo, as 10 leis morais, nos dizendo o que fazer, abrindo caminhos para o Mestre Jesus,
que em corpo e em alma nos deu a sua vida, ao trilhar conosco, nos dizendo como fazer, sintetizando as 10 leis mosaicas em apenas 2, inserindo o seu evangelho de amor para que os homens o seguissem, em 3 palavras: amar, amar e amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. Assim trouxe a segunda grande revelação, abrindo caminhos para a terceira, o Espiritismo da codificação kardeciana. As 2 primeiras revelações foram tidas com 2 seres especiais, Moisés e o Mestre Jesus. Jesus, da mais alta elevação moral, um ser perfeito, trilhou conosco para nos mostrar o caminho. Nos trouxe a sua verdade e nos deu a sua vida. E o Pentateuco kardeciano foi baseado nas instruções do próprio Mestre, amando de muitos mentores queridos, como foi dito, de alto grau de elevação moral. Esses mentores passaram as suas mensagens, e a terceira revelação não foi feita por um homem só, mas sim dada em vários momentos da humanidade, e o trabalho ininterrupto. Com vozes diferentes, edifica-se, como se fala na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A obra não é de um, mas é de muitos, e perdurará até os fins dos tempos. A doutrina espírita foi codificada pelo pedagogo francês Hipólito Léon Denisard Rivail. Que Deus permita que ele não escute eu pronunciar o seu nome em francês, com o meu português paulistano, com o C de caipira, preferindo utilizar o pseudônimo utilizado por ele, sobre as orientações de Emmanuel, para separar a obra do pedagogo Denisard, do espírita, da obra espiritual Allan Kardec, no qual essa casa abriga o nome com muita propriedade, trabalhando em prol à sociedade que nós nos inserimos. Todos nós, seres espirituais, encarnados, aqueles que utilizam-se de um corpo físico, um corpo biológico, para provar, para espiar e raramente para missionar, e também os espíritos desencarnados, que se encontram na pátria original, na erraticidade. Todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Gosto de utilizar a imagem do fluido cósmico universal como um grande oceano, onde um homem, equipado fisicamente por uma roupa especial, mergulha, se joga nesse fluido e em todos os campos se sente envolvido. Seus poros, sua pele, sente por todos os lados as águas deste mar, deste oceano. Este ser é dotado pelo um item do livre-arbítrio. Este item está inserido na lei moral, descrita na terceira parte do livro dos Espíritos, a lei de liberdade. Este homem tem o poder de ir e vir para onde quiser. Ele pode mergulhar em águas profundas, neste fluido. Ele pode subir e emergir. Ele sente as águas quentes, as águas frias, as águas mornas. E pode se deixar levar pelas correntes marítimas. Ele pode ir para as profundezas ou ir para a praia, procurar uma terra firme para os seus pés. Porque Deus é bom, Ele nos deixa plantar o que queremos,
mas porque Deus é justo, nós colhemos exatamente o que plantamos. Neste fluido, este elemento que nos envolve, ele é oriundo do próprio Deus, da criação, que juntamente findou suas leis morais, que abrange a todos os seres de sua criação. Neste fluido é onde acontecem as comunicações, as sensações, as vibrações, e onde o ser encarnado ou desencarnado pode se acomodar, se deixar levar, se deixar influir. No início disse que todos influenciamos e todos somos influenciados. E essas influências ocorrem de acordo com o nosso padrão vibratório, dos nossos amigos, de nossas afeições pessoais. O que procuramos, nós encontramos. E assim, podemos ser influenciados para o bem ou influenciados para o mal. Entendemos como o mal é tudo que foge do Evangelho de amor de Jesus, muito bem esclarecido e mastigado pelo Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que traz as suas boas aventuranças. O próprio Cristo nos deu a vida para nos mostrar como fazer. E Kardec vem e nos diz o porquê fazer. Se somos influenciados de formas erradas, nós influenciamos também de forma errada. Então temos que achar um meio termo e seguir o Evangelho de amor de Cristo e a sua moral, para que nós mesmos possamos dar o exemplo a ser seguido. Não podemos nós culpar tudo o que acontece em nossas vidas pela influência dos espíritos malévolos, daqueles que ainda se encontram em perturbação, que por suas próprias aspirações procuraram o que acharam. Temos sim que nos esforçar para erguer o patamar e mudarmos de sintonia, para que possamos nos ligar com nossos espíritos guardiões, os nossos protetores e os mentores amigos, pois nunca estamos sós. Depende de nós sabermos e escolhermos as companhias que teremos. O pensamento é a mola propulsora. O pensamento se sintoniza com seus iguais. Pessoas que pensam de maneiras simbolicamente iguais se atraem e se juntam. E temos que ter a força de sair deste magnetismo que nos puxa. Somos criados simples e ignorantes, mas somos fadados a evoluir. Temos que nos lembrar a todos o momento. Criados simples e ignorantes, sim, mas criados pelo amor, com o intuito de amar e sermos amados. Nunca estamos sós em nossas caminhadas. A lei do progresso nos puxa como um cone, para que possamos progredir sempre. É da lei moral. Porém, podemos ficar estagnados, parados no tempo. E este tempo pode ser torturoso ou pode ser abençoado. Podemos aceitar as vicissitudes da vida e trilharmos no caminho do bem, ou estagnarmos no caminho do mal, onde inevitavelmente sofreremos e colheremos o que exatamente plantamos. Tem algumas formas, algumas orientações para que nós mesmos possamos nos diagnosticar. Uma delas está descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, com Santo Agostinho, em que ele diz que todas as noites ao deitar, ele fazia uma reflexão sobre como foi o seu dia. Desde de manhã ao despertar, Santo Agostinho relembrava da sua trajetória diária. O que eu fiz de bom neste dia? O que eu deixei de fazer de bom?
e o que eu fiz de mal, para que o dia subsequente ele pudesse ter os mecanismos necessários para remediar o mal que fizera, ou que o bem que não tivesse ter sido feito por ele. Assim, ele trilhou um caminho, e o seu espírito elevado retornou à erraticidade, e continua a nos ensinar. Uma outra técnica é uma técnica quase que mediúnica. É uma técnica de se postar em frente a um espelho e questionar aquela imagem que vos aparece, em dizer: quem é você? Por onde andas? Quais são os seus pensamentos? Como e quando você está vibrando? Em que frequência você está? Esta técnica não tem falha. A imagem não te enganará. Ela te responderá. No fundo do seu consciente, saberás onde errou. Porque todos sabemos o caminho correto, o caminho de amor, o caminho da caridade, o caminho do perdão. E qualquer trilha que saia destes caminhos não é um caminho muito bom. A imagem vos responderá. Podemos nos sintonizar e temos ferramentas para isso. Com Allan Kardec e a doutrina espírita, ela nos dá mecanismos para que possamos sair da frequência em que nos encontramos e galgarmos níveis superiores. O culto do Evangelho do Lar transforma nossas casas em um ponto seguro e um ponto de luz, visto e percorrido por espíritos amigos, através da oração, que nos liga diretamente a um Deus justo e bom, através da caridade, pois disse Jesus: quando fizermos algo de bom ao nosso irmão, seria como se estivéssemos fazendo ao próprio Cristo. Se alimentarmos o próximo, estaremos alimentando Jesus. O Rabi da Galileia foi enfático nas suas manifestações carismáticas e caridosas, sendo que não é necessário somente termos bens materiais, mas a caridade também se faz através de um ombro amigo, de um abraço, da nossa educação para com os outros, de dar o respeito e a dignidade ao próximo, de sermos empáticos, de nos colocarmos sem preconceitos diante aquele que está passando dificuldade. Pois todos somos irmãos, filhos de um Deus único, soberano. E Jesus é o mestre que nos mostra o caminho. Leon Denis diz que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Que possamos seguir a nossa evolução, pois estamos num caminho sem volta, o caminho do amor, pois somos criados novamente, sempre somos criados e tratados com muito amor e com muita justiça. A justiça é para com todos. Que possamos influenciar aos outros da melhor forma possível, pois muitas vezes, pela lei de ação e reação, a lei moral que nos revela do amor, da justiça, amor e caridade, não tem outro caminho senão percorrê-la. Nos momentos mais difíceis de nosso viver, naqueles momentos em que nós olharmos para trás, em alguns momentos desses, rodeados pelos ditos muitos colegas,
muitos amigos. Às vezes, no meio de uma multidão, nos sentimos sós, solitários. No meio de uma grande metrópolis, caímos em depressão da solidão. Quando pensamos que estamos acompanhados de bons companheiros, na hora da verdade, na hora em que mais precisarmos de ajuda, somente um estará conosco, e todos aqueles que trilham conosco o caminho, a verdade e a vida. Estamos todos em luta dia a dia, noite a noite. Que possamos aspirar boas ações para termos conosco bons espíritos. Através da caridade, os espíritos se alegram e ficam conosco. Através do amor ao próximo, eles ficam conosco. Ao perdoarmos o nosso próximo, o nosso irmão, são como uma plateia que aplaude, como um gol lá no céu. Todos se felicitam. E todos nos visitam, espíritos bons, nas noites em que nossos corpos físicos descansam. E no desdobramento natural de nossos espíritos, que possamos solicitar, que possamos estar junto aos mentores queridos, ao nosso anjo da guarda, espírito protetor, para uma conversa fraterna, para uma orientação, para uma oração. Como disse, a oração é que nos liga imediatamente com o alto. Nenhuma oração é perdida. Que seja feita com humildade, com simplicidade. Que possamos ter Jesus no coração e trabalhar de forma honesta, em todas as formas de nosso viver, para que possamos dar o exemplo aos que estão vindo e para aproximar os bons e os justos conosco. Nos momentos em que acharmos sós, solitários, nas maiores tribulações de nosso viver, naqueles momentos em que não temos mais pernas para caminhar e que achamos que somos não tão queridos por Deus, neste momento em que nossas pernas estiverem cansadas, que as lágrimas caem dos nossos rostos sem percebermos e olharmos para trás e percebermos que há apenas um par de pegada na areia. Nesses momentos difíceis, em olharmos para trás e vermos que não temos amigos, que não tinha ninguém conosco, e percebermos que nos momentos mais tristes, mais sofridos do nosso caminhar, estiver apenas um par de pegadas neste caminho evolutivo, podemos ter certeza, meus amigos, que essas par de pegadas na areia não são as nossas. É a do próprio Cristo nos carregando nos braços. E neste caminhar, Ele vai sussurrando em nossos ouvidos: sede comigo, porque eu estou contigo em todos os momentos. Eu te amo. Eu sou o caminho, te dou a verdade e te darei a vida novamente, se preciso for. Mas vamos comigo e com os Espíritos de Deus, porque nós te amamos. Uma boa noite a todos.